Então, meninas, voltei, tá? E aqui eu já fiz todos os meus aumentos, como vocês podem perceber. E eu havia dito no vídeo anterior que eu ia precisar fazer 4 aumentos. Porém, eu fui fazendo os aumentos e eu cheguei ao tamanho do meu busto necessário com apenas 2 aumentos, ou seja, um aumento em cada lado. Eu conto na mesma carreira, né? Eu conto como um aumento. Então, eu precisei fazer 2 carreiras apenas com aumento. E essas carreiras, elas foram espaçadas por 2 carreiras sem nenhum aumento, tá? Então, eu fiz uma carreira com aumento, fiz 2 sem aumento, na terceira eu fiz um aumento novamente, e as outras eu fiz sem aumento. No total aqui, do começo, né, até o final aqui, eu fiz 25 carreiras, tá? Então, vocês vão fazer essa quantidade, ou melhor, vocês vão fazer a quantidade que vocês acharem necessário para o trabalho de vocês atingir o tamanho que vocês querem, tá ok? Então, aqui agora a gente vai trabalhar a parte da frente do decote. Essa parte é a parte das costas, então, a partir de agora, a gente vai trabalhar a parte da frente. Eu já fiz um lado, meninas, porque eu tô fazendo essa peça pela primeira vez, e eu tô fazendo junto com vocês. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, eu já fiz um lado, mas não se preocupem que eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou fazer junto com vocês. Então, aqui já dá pra vocês terem uma noção, olha só, de como ela vai abrindo, né, aqui, pra formar o decote em V. Então, a gente vai fazer da mesma forma aqui desse lado, pra gente ficar com o decote em V. Uma coisa muito importante de vocês notarem é que ao final, nessa parte da frente, ela precisa ter o mesmo número de bloquinhos que tem a parte das costas, né, no total. Então, eu fiquei aqui com 30 bloquinhos ao final, tá? E em cada lado desse aqui, eu vou precisar ficar com 15, para os dois juntos formar os 30 bloquinhos. Então, a gente vai começar. Ó, vocês podem perceber que aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos. Para ficar equivalente ao ombro. Eu tenho outra observação a fazer. Nessa parte da frente, a gente vai fazer 26 carreiras. Por quê? Vou aumentar uma carreira, que é essa aqui, para que ela fique no ombro e ela vai ficar, tipo assim, meio dobrada, sabe? Para que essas carreiras, elas se igualem, dê esse intervalo do ombro. Então, na parte da frente, a gente vai ter uma carreira a mais, tá? Então, vamos começar. Eu vou começar desse lado agora. Mas como são carreiras de ida e volta, eu vou começar desse lado, porque para ficar exatamente igual ao do outro lado, tá? Para não ter erro. Então, vou pegar minha agulha, o meu fio. E lembrando, meninas, que vocês podem substituir esse fio pelo Anne, tá? Pelo Cleia também, o simples, que é Cleia simples mesmo, né? Eu gosto de trabalhar com ele porque ele também dá um caimento bem legal nas peças. Mas a gente tá trabalhando com esse fio que é lançamento da Círculo, o fio Queen. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu tô gostando muito, ele é muito bom. Dá uma ajustada aqui, meninas, pra ficar melhor. Pronto. Então, a gente vai introduzir o fio aqui nesse primeiro intervalo, né? Vou fazer um ponto baixo e 3 correntes para subir. Então, a gente vai fazer os motivos normalmente,
tá? Aqui dentro desse mesmo intervalo, a gente vai fazer... Na verdade, meninas, agora a gente vai fazer o contrário, né? Porque desse lado a gente tem os 3 pontos altos, então aqui a gente precisa ter os 3 pontos altos desse outro lado. Então, eu já tenho um aqui, vou até diminuir uma correntinha, porque esse ponto baixo, ele dá a altura de uma corrente. Então, um ponto baixo mais 2 correntes é como se fosse um ponto alto. Então, eu vou fazer mais 2. Ai, um muriçoca entrando aqui na frente. Mais 2 pontos altos. Opa. Uma corrente e no mesmo intervalo eu faço um ponto alto. Dessa forma. Eu vou pular essas correntes. Vou vir aqui nesse intervalo, olha só onde é que eu tô introduzindo a agulha. Vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente e um ponto alto. É o mesmo ponto fantasia, né? Então, a gente vai fazer isso por 7 vezes. Ponto alto, uma corrente. Opa! Perdão. É 3 correntes, 3 pontos altos. Uma corrente e um ponto alto. Tá? Então, vamos lá. 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui 4, vou fazer mais 3 e volto com vocês pra gente dar sequência. Então, meninas, eu fiz aqui os 7 bloquinhos, sem nenhuma corrente de separação. Eu vim aqui nesse próximo intervalo e vou fazer um ponto alto. Subo com 4 correntinhas, viro meu trabalho. E dentro desse intervalo que a gente fez uma correntinha de separação na carreira anterior, eu vou fazer 3 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. E eu vou seguir reto dessa forma até eu atingir 4 carreiras, tá? Ó, eu já tô errando de novo, meninas. Porque essa sequência, ela é bem engraçada, assim. Uma carreira você faz 3 de um lado, começa com 3 pontos altos. Na outra carreira, você já vai começar com 1. Então, às vezes confunde, né? Mas é bom da gente... A gente percebe rápido, né? Não é algo que a gente erra e só vai perceber depois. Uma correntinha e um ponto alto. Vou fazer essa carreira até o final com vocês. Olha, eu tô tão acostumada a fazer daquela forma, minhas, que eu já tô... Tá indo no automático já. 3 pontos altos. Uma corrente e um ponto alto. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Mas, se vocês já quiserem ir adiantando, vão ser 4 carreiras dessa forma, né? Seguir de forma reta aqui, tá bom? Já eu volto. Cheguei aqui ao final da carreira. E a gente vai laçar o fio. E aqui nesse último ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Ficando dessa forma. Então, eu fiz 2 carreiras. Você vai fazer mais 2. Eu vou fazer aqui mais 2 também. Quando eu terminar essas 2, eu volto com vocês pra gente vai fazer o nosso primeiro aumento. Então, voltando, meninas, terminei. Fiz 4 carreiras. E agora, a gente vai fazer o nosso primeiro aumento.
Só que aqui a gente tá no lado do decote, da cava, né? Então, a gente não vai fazer aumento aqui agora. Quando que a gente vai fazer aumento desse lado? Apenas na 14ª carreira que a gente vai fazer aumento desse lado. Tá? Que a gente vai começar a fazer aumento desse lado na 14ª carreira. Então, por enquanto, vai ficar reto. Aqui na parte da frente também, tá? A gente vai começar a fazer aumento aqui desse lado, que é o lado do decote. Pra gente formar o nosso decote em V. Então, a gente começa a 5ª carreira, com 4 correntes. Vira o nosso trabalho. E vai fazendo ponto fantasia, que são 3 pontos altos. Uma corrente, um ponto alto. Vai fazer isso até o final da carreira. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou dar um pause no vídeo. E quando eu estiver no final da carreira, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final da carreira, meninas, a gente vai fazer o nosso primeiro aumento, tá? Então, a gente vai fazer esse aumento aqui, ó. A gente vai introduzir o fio, fazer 3 pontos altos. Uma corrente e um ponto alto, no mesmo intervalo. Então, aqui a gente fez nosso primeiro aumento. Então, ao invés de 7, a gente vai ter 8, ó. 4, 8. Daqui pra frente, como vão ser os aumentos, tá? A gente vai fazer aumento espaçados de 3 carreiras. Como assim? Eu fiz aumento nessa carreira, eu vou fazer 3 carreiras sem aumento. Na quarta, eu faço mais um aumento desse lado. Tá? Então, eu vou seguir assim até eu chegar nas minhas 26 carreiras. Lembrando que desse lado, eu vou fazer aumento, vou começar a fazer o aumento, vou fazer apenas 2 aumentos desse lado. Vou começar a fazer o aumento na 14ª carreira. Então, eu vou fazer dessa forma, vou fazer mais um aumento para vocês verem. Então, agora eu vou fazer 3 carreiras sem aumento, né? Vou começar aqui com vocês, faço 4 correntes, viro o trabalho. Aqui dentro, ó, bem no início, eu vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente e um ponto alto. Meninas, na verdade, se vocês não quiserem fazer, porque aqui vão ficar 4, né? Não tem necessidade. Então, na verdade, eu vou desmanchar um para ficar em 3 dessa forma. Os 3 pontos altos, 4, na verdade, correntinhas, perdão. E mais 2 pontos altos completam os 3. Para não ficar, para esse aumento, ele não ficar tão grande aqui, né? Uma corrente e um ponto alto. Mas, se vocês preferirem fazer as 4 correntinhas mais os 3 pontos altos, fica a critério de vocês, tá? Então, assim, essa é uma peça totalmente adaptável, tanto que eu ensino por medidas, né? Para que vocês não se prendam totalmente à quantidade de pontos que eu estou fazendo. Então, a gente vai continuar na mesma sequência de pontos até o final da carreira. E essa é a minha primeira carreira que eu não vou fazer aumento. Ainda tenho mais 2, além dessa. Na 4ª carreira, eu vou fazer outro aumento dessa mesma forma que eu fiz na carreira anterior, desse mesmo lado do decote. Quando eu estiver nessa 4ª carreira para fazer o aumento, eu volto com vocês. Então, meninas, cheguei aqui ao final da 4ª carreira. Ó, vocês podem notar que eu fiz o aumento aqui nessa carreira. Então, eu fiz 1, 2, 3 carreiras sem aumento. Nessa 4ª carreira, eu vou fazer novamente o aumento no lado do decote.
Então, aqui a gente vai vir nesse intervalo e fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. Esse é o nosso aumento, tá? Então, daqui pra frente, a gente vai seguir esse mesmo esquema. No total, eu vou fazer 6 aumentos. 6 carreiras com aumento espaçadas de 3 carreiras sem... Ó, 6 aumentos, tá? 6 carreiras com aumento espaçadas de 3 carreiras sem aumento, tá? Então, como que vocês vão saber quantas carreiras com aumento, quantos aumentos vocês vão precisar fazer? Muito simples. Nessa parte aqui de baixo, ó, das costas, vocês vão contar aqui quantos bloquinhos vocês têm, tá? Quantos bloquinhos vocês têm até o final. Eu tenho 30. Então, como foi que eu fiz para me saber quantos aumentos eu preciso fazer? Eu comecei aqui com 7, vocês lembram? Fiz 7 bloquinhos. Então, eu percebi... Ó, desmanchou aqui um ponto. Fazer. Eu tenho 7, né? Desse lado aqui, eu já sei que eu vou precisar fazer 2 aumentos, né? Por quê? Porque aqui nessa parte, ó, eu tenho 2 aumentos, então, eu preciso fazer essa parte da cava igual frente e costa. Então, eu vou precisar fazer esses 2 aumentos aqui na frente também, desse lado. Então, eu tinha 7 com mais 2 aumentos que eu vou precisar fazer, eu vou ficar com 9. Como é a metade, eu vou precisar chegar até 15, né? Porque se eu tenho 30 nas costas, de um lado a outro, e aqui eu tô fazendo a metade, então eu vou precisar de 30 bloquinhos. Aqui eu comecei com 7, vou fazer mais 2 desse lado, vai dar 9. Então, eu vou precisar fazer mais 6 aumentos para me chegar a um total de 15, tá? E aí, eu fui distribuindo esses aumentos de forma uniforme, né? Fui distribuindo. Um aumento, 3 carreiras, outro aumento, mais 3 carreiras, sem aumento. E assim vocês vão fazendo de vocês. Vocês vão ver quantos bloquinhos vocês têm na parte das costas, vão dividir ao meio, e vai dar o total de bloquinhos que vocês precisam ter ao final, nessa parte da frente. Daí vocês vão aumentando de forma uniforme, ou seja, com carreiras espaçadas, né? Não vai aumentar tudo de uma vez, porque não vai dar certo, não vai ficar legal, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu acabei de fazer um aumento, então agora eu vou fazer 3 carreiras sem aumento. Na quarta, eu vvou fazer novamente. Vou fazer dessa forma até o final, até eu atingir as 26 carreiras. Quando eu estiver na 14ª carreira, eu volto com vocês, porque eu vou fazer um aumento desse lado da cava, tá? Que é a altura, na mesma carreira, digamos assim, que eu fiz na parte das costas, para que fique certinho, para que um lado da frente dê certinho com o lado das costas, tá bom? Então, vocês vão fazendo os aumentos de vocês, tá? Quando eu estiver na 14ª carreira, eu retorno para a gente estar fazendo o aumento desse lado. Lembrando, faz um aumento, faz 3 carreiras normais, sem aumento, retas. Na quarta carreira, faz mais um aumento. Quem sabe, você fazendo no seu tamanho, você precisa fazer apenas 2 carreiras entre carreiras de aumento, né? Ou, quem sabe, você precisa fazer mais, você precisa fazer 4 carreiras sem aumento e uma com aumento. Então, assim, é totalmente adaptável, tá? Você vai fazer de acordo com o tamanho que você estiver fazendo. Eu estou falando, né, explicando para vocês como eu estou fazendo nesse tamanho, para um busto de 110 centímetros. Então, se você for fazer um tamanho desses, vai dar certo. Mas se você não for fazer, é só seguir as dicas que eu tô dando, que vai dar tudo certo também, tá? Então, na 14ª carreira, eu volto com vocês.
Cheguei aqui na 14ª carreira e a gente vai fazer o nosso primeiro aumento do lado da cava. Então, o aumento ele é feito da mesma forma, tá? A gente vai acrescentar mais um motivo aqui nesse intervalo. Então, sem nenhuma correntinha de separação, a gente vem nesse intervalo e faz 3 pontos altos. Uma corrente e um ponto alto. Então, aqui tá feito o nosso primeiro aumento do lado da cava. Você vai fazer mais um aumento dessa forma, só que daqui 2 carreiras. Então, foi feito um aumento nessa 14ª, você vai fazer 2 carreiras sem aumento desse lado. Aqui você segue o seu padrão de aumentos normalmente, tá? Aqui é outro padrão. Você vai fazer 2 carreiras e na terceira faz mais um aumento. Aí eu vou fazer as minhas 2 carreiras, na terceira eu volto para fazer mais um aumento com vocês e falar como que vai ser daqui para frente. Meninas, então eu cheguei aqui fiz as minhas 2 carreiras, né, de separação. Vou fazer o meu segundo e último aumento do lado da cava. Então, nessa carreira aqui, ó, eu fiz o primeiro aumento, fiz 2 carreiras sem aumento, na terceira carreira eu vou fazer outro aumento do lado da cava, tá? E aqui eu sigo fazendo normalmente, como eu havia explicado para vocês. Faço uma carreira com aumento, 3 carreiras sem aumento, na quarta eu faço novamente aumento. Então, desse lado da cava, a gente vai fazer mais esse aumento nessa próxima carreira, e as demais carreiras a gente não vai mais fazer aumento, tá? Obedecendo ao que a gente fez aqui na parte de trás, que eu também fiz somente 2 aumentos. Você vai fazer no seu quantos aumentos você fez na parte de trás, tá? No meu caso, eu fiz apenas 2. Então, eu subo com 4 correntes, viro o trabalho, e nesse intervalo aqui, dá para visualizar, eu faço mais um motivo, mais um bloquinho, digamos assim. Como eu já havia feito as correntes, eu vou fazer apenas mais 2 pontos altos. Uma corrente e um ponto alto no mesmo intervalo. Dessa forma. Daí você segue na carreira, sem correntinha de separação, faz 3 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. Então, você vai fazer assim até o final, tá? Aqui coincidiu de ser o momento de eu fazer o aumento desse lado também, tá? Eu fiz uma aqui, fiz 3 carreiras, na quarta eu vou fazer o aumento também, coincidiu, tá? Dessa forma, eu vou fazer com aumentos desse lado até eu completar 26 carreiras no total, desde aqui o começo, né? Até eu completar 26 carreiras. Desse lado, vou repetir mais uma vez, eu fiz apenas 2 aumentos. Então, eu vou fazer dessa forma até eu chegar ao final, nas 26 carreiras, e aí eu retorno com vocês para a gente para a gente prosseguir com a execução do nosso vestido. A partir desse momento, quando eu terminar as 26 carreiras, a gente vai unir todas essas partes e vai trabalhar em forma circular, tá? Então, quando eu chegar lá, eu vou voltar com vocês, dar todas as instruções de como que a gente vai fazer dali pra frente. Terminei as minhas 26 carreiras. Lembrando que na parte de trás a gente vai ter 25 carreiras apenas.
E na parte da frente a gente vai ter uma a mais, para que aqui no ombro fique com uma carreira a mais, tá? Para dar aquela voltinha. Então, aqui eu terminei a minha carreira, a minha última carreira, e eu vou vir aqui na parte das costas, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo para unir, né? Porque agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar de forma circular. Eu não fiz aqui no centro, mas você também pode fazer, tá? Tá unindo aqui. Depois eu vou unir na próxima carreira, que eu vou fazer de forma circular, ou então eu vou costurar mesmo. Mas você pode estar fazendo, quando você for subir a última carreira, você já une aqui com o outro lado do decote, né? No meu caso, eu já havia feito o outro lado. Eu não quis, eu só me dei conta disso quando eu já estava no final, eu não quis desmanchar para unir. Mas fica a dica aí para vocês, né? Fica um trabalho mais fácil, depois você não precisa estar costurando e tal. Então, meninas, a partir de agora, a gente vai trabalhar de forma circular em toda a peça, né? A gente vai unir aqui, como eu já havia explicado para vocês. E no outro lado, eu não uni ainda, mas eu também vou unir aqui com um ponto baixíssimo do outro lado da peça. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar de forma circular até atingir o comprimento desejado, tá? Vou explicar uma coisa muito importante para vocês agora. O nosso vestido, ele tem uma barra no final, na parte de baixo, feita em crochê irlandês. A gente faz os motivos e une os motivos ali com correntinhas, com ponto alto, chamado ponto rede. Fica muito bonito e esse vestido, ele tem essa barra embaixo. Então, como que eu vou fazer para me saber o comprimento que eu preciso fazer desse ponto de forma circular? Porque a partir de agora a gente vai trabalhar de forma reta, tá? Na parte da cintura, depois eu vou explicar para vocês como que eu vou fazer. Vou mostrar como que eu vou fazer. Eu vou colocar o lastex, não sei direito como que fala, na cintura, porque eu vou descer de forma reta. Eu não vou diminuir os pontos na cintura para dar aquela cinturada. Mas, se você quiser, você pode ou diminuir a numeração da agulha, ou diminuir os pontos, né? Em vez de colocar 3, colocar 2, para dar aquela cinturada. Eu não vou fazer isso. Eu vou colocar lastex depois da peça pronta, para quando a pessoa vestir, ela cinturar. Então, agora a gente vai seguir de forma circular nesse mesmo ponto até o comprimento desejado. O comprimento total da minha peça, ele vai ser de 118 centímetros. Porém, como eu falei na parte anterior, o crochê, ele cede, tá? Eu tenho vestidos que eu fiz no comprimento e depois que eu usei a primeira vez, ele cresceu uns 10 centímetros. Então, sempre que eu vou fazer, eu diminuo do comprimento total 10 centímetros, para que na hora que ele ceder, né, na primeira vez que a cliente for usar, ele ficar do tamanho ideal. Então, eu sempre faço um pouco menor. Então, a minha peça eu vou fazer até os 118 centímetros. Porém, eu vou... Uma vez... Então, meninas, o celular acabou cortando o vídeo porque a memória do celular, né, tinha se esgotado. Mas, tudo bem, vamos continuar. Então, eu vou fazer a peça até os 118 centímetros. Vou fazer até 108. Vou diminuir 10 centímetros. E vou diminuir mais 15 centímetros, que vai ser o comprimento aí da minha barra de crochê irlandês. Então, eu vou seguir de forma circular e de forma reta. Eu não fiz as contas direito, mas vai ser até um comprimento de 108 centímetros menos 15, que é o comprimento da barra. Então, vocês vão fazer esse mesmo cálculo. Vocês vão pegar o comprimento total da peça, do vestido que vocês querem fazer, vão
Fica opcional de vocês. Vocês podem ou não diminuir esses 10 centímetros, tá? Mas eu aconselho que você diminua, porque o crochê, ele vai ceder. E você diminui também, subtrai desse valor, 15 centímetros, que é da barra, que a gente vai fazer separada, e depois a gente vai unir com o restante do vestido. Então, eu vou fazer aqui o meu, né, de forma circular. Você faz o seu. Quando eu chegar no comprimento desejado, eu retorno para dar as explicações de como vai ser feito o restante da peça.